economia, eu trabalho no esquema 5x2, né? Trabalho segunda a sexta, volta sábado e domingo. Pela Constituição, você trabalha 5 dias, mais metade do dia de sábado. Hoje é a regra ali, no mínimo, que é autorizado. Até o máximo você pode ir até aí, né? É um debate, como disse o Trigueiro e o Dapi, que vai se impor em breve, por conta da evolução tecnológica. Agora, tem alguns setores que você não tem condição de fazer isso, a não ser que você contrate mais gente ou pague mais hora extra. Por exemplo, serviço, restaurante, hotel, bares, cabeleireiros, vários salões de beleza. Esses setores você não tem condição de você só trabalhar 5 dias, que dirá 4 dias na semana. É impossível, né? Você não tem condições de você ter uma jornada de 4 dias na semana, como está sendo essa proposta aí de acabar com a escala 6x1 e passar para uma escala 4x3. É impossível fazer isso, porque você geraria um custo muito grande para as empresas de setores de serviços, onde o preço já é muito alto, né, e muito suscetível à inflação. Vamos chegar a isso? Bom, quando a economia estiver mais robusta, talvez cheguemos a isso. E aí você tem condições de fazer um restaurante, em vez de vai ter que ter 3 turnos. É uma discussão dos tempos modernos, mas que enfrenta, eu acho que por isso que a direita ainda não embarcou nesse tema, porque é algo que o empresariado tem os 2 pés atrás, não um pé atrás não, tem os 2 pés atrás. E a direita, como acaba funcionando também nos temas principais, como uma voz dos empresários mais conservadores e liberais, não, até agora o deputado Nicolas Ferreira está sendo muito cobrado nas redes sociais por conta por não ter assinado a PEC até esse momento. Então, Andréa, é algo importante se debater, acho que é possível caminhar para 5x2, mas não em todos os setores da economia, porque alguns setores você não escapa da escala 6x1 e com algumas pessoas revezando sábado e domingo. Andréa? Bom, a gente vai conversar agora com o vereador eleito aqui no Rio pelo pessoal, o Rick Azevedo, está aqui comigo já. Vereador, muito obrigada pela participação, pela presença do senhor aqui no programa. Eu comentava com o nosso assinante que nos assiste que essa ideia começou de uma campanha que o senhor fez, na verdade de um desabafo nas redes sociais, no TikTok, e aí aquilo viralizou. Quando o senhor viu, já estava na boca do povo, mas queria que contasse aqui para o assinante como é que o senhor percebeu que isso de fato era um movimento, como você chama o movimento VAT, que é Vida Além do Trabalho. Boa tarde. Olá, Sadi, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. De fato foi isso, o movimento VAT começou de uma revolta, né, de um vídeo que eu fiz no TikTok. Era o meu único dia de folga, eu estava muito revoltado, porque essa escala é uma escala que tira a sua humanidade, você se sente menos ser humano. E aí eu estava revoltado, postei um vídeo no TikTok, não esperava essa repercussão toda, rapidamente repercutiu, viralizou, e após essa demanda chegar para mim, eu criei uma comunidade no WhatsApp, que aí eu comecei a formar grupos em todos os estados do Brasil. E a partir disso, o movimento VAT, que eu batizei como Vida Além do Trabalho, porque o trabalhador tem vida. A gente não pode mais continuar com essa lógica que o trabalhador só tem que trabalhar. A gente precisa trabalhar justamente para viver. Não tem como um trabalhador viver com apenas um dia de folga. Então, basicamente, foi assim que surgiu. Através de uma revolta que eu senti, né, ali, pessoal, mas que depois se tornou uma revolta coletiva da classe trabalhadora. E só para contextualizar, o senhor trabalhava como balconista numa farmácia, se eu não me engano, né? Correto, balconista de farmácia. Sempre trabalhei no comércio, supermercado, farmácia, call center, mas farmácia foi onde eu mais trabalhei. E aí eu queria também que o senhor falasse, e vou passar para os colegas depois, como é que a eleição do senhor pegou a esquerda de surpresa? Porque me parece que eles não estavam, muita gente não estava atenta
falei esse discurso. O senhor acha que isso está correto? Não, não está correto, né? Acontece que nos últimos tempos, muitos políticos, muitas figuras políticas esqueceram as bases, esqueceram os trabalhadores da base da política, esqueceram que não se faz política sem envolver as pessoas que mantêm este país funcionando. Então, peguei muita gente de surpresa, sim, mas eu vejo que é um discurso que a gente pode fomentar ele agora para trazer bons resultados, não só para a esquerda, mas para o trabalhador em si. Eu quero que os trabalhadores sejam beneficiados, sejam eles que se consideram de esquerda, sejam eles que se consideram de direita. Eu quero que, de fato, a classe trabalhadora se una, porque a gente não pode mais aceitar esses métodos de trabalho que tiram a nossa humanidade. Veja bem, Sadi, a escala 6x1, além disso, além da escala 6x1, você passa no comércio, tem trabalhadores trabalhando 14 dias para folgar um crime, porque a CLT só permite até 6 dias consecutivos. Então, realmente é hora de pegar essas pessoas e unir essas pessoas à política, porque a gente não pode afastar a classe trabalhadora da política, porque a classe trabalhadora é a política, é o que sustenta a política. Então, realmente, o meu objetivo é esse, colocar a classe trabalhadora em primeiro lugar nos discursos políticos. Boa tarde, vereador. Obrigado pela sua presença conosco. Arthur da Pieve perguntando. O senhor pontuou algo que a gente tem visto, inclusive, em discussões sobre resultado de eleição nos Estados Unidos. O fato da classe trabalhadora ter ficado alijada de determinado tipo de discurso político, em particular o progressista. Por que o senhor acha que houve esse, não vou dizer esse divórcio, mas esse afastamento entre a classe trabalhadora e o discurso de esquerda? E aqui cito um exemplo também da reclamação do Lula no último 1º de maio, reclamando que tinha poucos trabalhadores na manifestação ao qual ele compareceu. Por que houve esse distanciamento no seu entender, vereador? Olha, eu não consigo te dar uma resposta concreta, mas o que eu vejo é que tem comodismo, né? A questão confortável, já estou aqui, já fiz demais e agora deixa pra lá. Eu acho que tem muito isso, né? Já fiz muito pela classe trabalhadora, já briguei muito pela classe trabalhadora, então agora vou deixar de lado. Isso não pode acontecer. Isso também é importante a gente frisar, é a chegada de novas figuras na política, né? De chegar trabalhadores na política. Eu cheguei agora e eu espero que muitas pessoas cheguem, que muitos trabalhadores de base cheguem na política, porque não tem como as pessoas olharem com um olhar atento para uma pauta como essa, quando elas não viveram na pele. Porque, veja bem, agora tem alguns discursos aí, né, já de deputados falando que é coisa de preguiçoso, de quem não quer trabalhar. Veja bem, o Congresso vive na escala 3x4. Né? O Congresso Nacional trabalha 3x4, isso quando trabalha. Então, assim, quer dizer, pessoas que nunca passaram o que um trabalhador passa falando que a pessoa não quer trabalhar porque quer diminuir a jornada de trabalho. Mas, te respondendo assim de forma mais incisiva, é isso. Eu vejo que há um comodismo, eu vejo que há uma coisa que já fiz muito e agora não preciso fazer mais. Vereador, boa tarde, aqui é André Trigueiro. Eu vou fazer uma pergunta que provavelmente setores da classe patronal mais conservadores e menos afeitos a tudo que já foi discutido entre nós aqui sobre a pertinência de você mudar essa escala de trabalho no Brasil, e provavelmente alguns patrões vão alegar assim, não, mas isso vai implicar na necessidade de eu ter mais funcionários para cobrir eventualmente as escalas com encargos trabalhistas que eu considero escorchantes. Qual seria, do ponto de vista pragmático, a resposta que o senhor daria a essa argumentação? Olha, é o seguinte, algumas perguntas, né, eu vou deixar para responder após a audiência pública. Eu adianto aqui, a gente tem uma audiência pública aprovada no Congresso Nacional justamente para discutir esse debate de uma forma mais técnica, de uma forma mais concreta. A gente também está providenciando estudos, né, para que, apesar de já ter vários estudos comprovando mundo afora que a diminuição na jornada de trabalho rende mais produtividade, que o trabalhador trabalha mais feliz, que ele produz mais, mas também nós queremos um estudo voltado para a classe trabalhadora no serviço público. Mas é isso, os empresários, né, eles precisam entender que isso não se trata
de querer que eles sejam punidos, que nós estamos aqui para punir os empresários. Isso se trata de procurar um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Não tem como um trabalhador trabalhar de forma incisiva, de forma concreta, de forma feliz, folgando apenas um dia na semana. E vou além. Alguns empresários ficam chateados com essa pauta, porque eles não cumprem nem a 6 por 1. Se você passa no shopping, no supermercado, na farmácia, muitos trabalhadores trabalham 15 dias para folgar um. Crime. Então, o que eu vejo é que os empresários precisam entender que esse debate está acontecendo, a gente tem que articular, tem que sentar na mesa e procurar esse equilíbrio. Não dá para eles ficarem achando que nós deixaremos que essa lógica de lucro acima da vida de todo mundo vai continuar. Então eu vejo que eles precisam se acalmar, não tem ninguém aqui querendo puni-los. Tem pessoas aqui querendo um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Simples. João Pinheiro aqui de São Paulo, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Quando eu vi o projeto, assim, acabar com a escala 6 por 1. Na minha cabeça era, vai acabar com a 6 por 1, então o normal vai ser a 5 por 2, né? Os 2 dias de fim de semana. Mas daí no projeto parece que é mais ambicioso, né? O projeto está propondo fazer a 4 por 3, né? É isso mesmo? O objetivo é esse mesmo, 4 por 3? Exatamente. Vocês conhecem o Congresso melhor do que eu. Não dá para chegar no Congresso pedindo pouco. Não dá para chegar no Congresso pedindo o mínimo que você não vai receber nada. Então a gente precisou chegar de forma abusada. Eu vi o que você falou, eu estava escutando, eu vi que você entendeu a lógica da gente chegar mais abusado. Obviamente, a gente sabe das questões da 4 por 3 do comércio, mas a gente vai bater nessa tecla sim. Se a gente conseguir a 5 por 2, é uma vitória. Mas a gente vai continuar batendo nessa tecla, até porque uma PEC, ela é alterada depois, após ter um relator, ela pode ser alterada, pode vir um novo texto. A gente quer discutir o fim da escala 6 por 1, a gente quer acabar com a escala 6 por 1. O que não pode continuar é o trabalhador trabalhando 6 dias para folgar um dia, trabalhando 10 dias para folgar um dia, 15 dias para folgar um dia. É isso que não dá. Vereador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Vereador, eu queria saber se a CLT, né, se você ser empregado da CLT, ainda seduz os jovens. Isso é uma boa pergunta, porque as pessoas falam que a geração Z não quer trabalhar, que a geração Z não quer carteira assinada, que a geração Z isso e aquilo. O que a geração Z não quer, o que as novas gerações não querem, é essa lógica de trabalho que te explora, que tira a sua humanidade. Volto a repetir, eu gosto de falar isso, porque acabar com a escala 6 por 1 também é sobre direitos humanos. Quem é que vai gostar de trabalhar 6 dias para folgar um dia e ganhar salário mínimo? Então, veja bem, os jovens hoje em dia procuram um trabalho remoto, procuram algo que dê para ele viver, aí vai trabalhar com a internet, sabemos que não é uma realidade. Fez a escala, já. Trabalhar com a internet. Mas veja bem, eles estão, as novas gerações estão fugindo de uma lógica que explora. Então eu vejo que se tiver uma reforma que fique de uma forma mais tranquila, que a pessoa possa ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, as novas gerações vão se interessar sim. O que elas não estão interessadas é trabalhar 6 dias na semana para folgar apenas um dia. Vereador, muito obrigada. É um prazer tê-lo conosco aqui para a gente debater esse assunto que está bombando. A gente vai acompanhar a repercussão, estamos sempre à disposição. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado.